Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para fazermos esse primeiro vídeo do quarto trimestre de 2015, né? Estamos iniciando mais uma temporada de lições bíblicas dominical, a última de 2015, né? Que é o quarto trimestre. Tivemos o trimestre passado um conteúdo maravilhoso, né, que foi com relação às cartas paulinas, endereçadas a Tito e a Timóteo, né? Foi um assunto maravilhoso, trouxe uma edificação maravilhosa para o corpo da igreja, não só para os líderes da igreja, mas também para o corpo da igreja. Trouxe ensinamentos maravilhosos, né? A gente fomos bastante edificados, né? E hoje estamos dando início à primeira lição do quarto trimestre de 2015. Né? Um tema maravilhoso, né? É o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis, né? Comentado pelo comentarista Claudionor de Andrade, né? Este grande homem, escritor de diversos comentários de escola bíblica, entre alguns livros, né? E trouxe esse tema que é o começo de todas as coisas, né? Estudo sobre o livro de Gênesis. Né? Nesse trimestre, que é o quarto trimestre de 2015, nós estaremos estudando Gênesis, o livro da criação, né? A criação dos céus e da terra, Deus criou o homem e a mulher, a queda da raça humana, Caim era do maligno, o impiedoso mundo de Lameque, a família que sobreviveu o dilúvio, o início do governo humano, bênção e maldição na família de Noé, a origem de diversas culturas da humanidade, Melquisedeque abençoa Abraão, Isaac, o sorriso de uma promessa, e finalizando a lição de número 13 com José, a realidade de um sonho. Acreditamos que será um trimestre de grande bênção para as nossas vidas, né? E com certeza nós finalizaremos 2015 com um enriquecimento poderoso na nossas vidas, por intermédio da escola bíblica dominical, né? A lição de número 1, né? Essa lição Gênesis, o livro da criação divina, onde nós estudaremos as particularidades, as características, né, do livro de Gênesis, as suas subdivisões, os capítulos que falam de determinados assuntos, podem, na verdade, o livro pode ser dividido em 2 sessões, mas é possível se dividir em mais sessões, em 5 sessões, por podermos separar cada etapa da raça humana com relação, ou seja, descrito no livro de Gênesis, né, desde do princípio, onde Deus criou os céus e a terra, né, passando pelo o primeiro pecado da humanidade, né, a queda no Éden, como também a degradação, né, da raça humana, o dilúvio, né, a reconstituição da humanidade através de Noé, passando pelas promessas de Abraão, passando por Jacó, por Isaac, por Jacó, por José, né, e chegando ao Êxodo, e daí nós extrairemos coisas maravilhosas com relação a o livro de Gênesis, ou que consta no livro de Gênesis, né?
A leitura bíblica em classe de hoje é a lição, é o capítulo 1, versículo 1 a 10, e o versículo 4 ao versículo 16. A lição traz na capa, né, uma capa maravilhosa com o globo terrestre. Né? Neste livro nós aprenderemos a responder algumas perguntas, né, que está sempre sendo indagada pela humanidade, né? Que é de onde viemos e quem somos. Né? E neste livro nós teremos aqui a comprovação da criação de todas as coisas, como também do ser humano. Na lição de hoje estudaremos só sobre o próprio livro, é um livro maravilhoso, né? Aqui o comentarista Cláudio Dionor de Andrade, ele inicia com a introdução dizendo o seguinte: sem o Gênesis não teríamos condições de responder às grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra? E de onde viemos? Estas são duas perguntas que ele destaca aqui na introdução. Sem o livro de Gênesis seria impossível termos respostas com relação a estas duas perguntas. Quem fez os céus e a terra e de onde viemos? Tendo em vista a sua importância à nossa fé, começaremos a estudar a partir de agora as porções tão queridas das Sagradas Escrituras. Começaremos a estudar a partir de agora essa porção tão querida das Sagradas Escrituras. No segundo parágrafo aqui da introdução, Cláudio Dionor de Andrade ele se expressa em forma de oração. Né? Ele diz que o Senhor nos ajude a entender sua obra e criadora e os propósitos de sua criação. E que o Espírito Santo nos ilumine com a história e doutrina do livro que, escrito há 3.500 anos, jamais perdeu a influência e a atualidade. Estudo metodicamente o Gênesis. Né? Aqui no terceiro parágrafo ele já faz aqui uma afirmação, dá uma ordem, né? Um verbo imperativo, estude, né? Estude metodicamente o Gênesis, destaque as partes que mais lhe tocarem o coração, aplicando-as à sua vida. Você comprovará a eficácia desse livro da Bíblia em seu cotidiano. Né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos na lição primeira, 3 pontos. Né? O primeiro ponto é tema, data, autoria e local do livro. No segundo ponto, nós já temos aqui os objetivos de Gênesis. Nos objetivos de Gênesis, ele dividiu em 2 tópicos, que é fortalecer a fé da geração no Êxodo e responder às grandes perguntas da vida. E ainda o ponto de número 3, que é o conteúdo de Gênesis. O conteúdo de Gênesis é mostrar tudo sobre a criação, a queda e degradação humana, o dilúvio, o recomeço da civilização, que foi pós-Noé, e a origem da nação de Israel. E a origem da nação de Israel. O livro de Gênesis ele pode ser dividido em 5 sessões. A primeira sessão, do capítulo 2 ao capítulo 1, está tratando da criação
de todas as coisas. E disse Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já no capítulo 3, 4 e 5, ele já trata do pecado, da queda da humanidade. No capítulo 5 ao 6, 4, 5 e 6, nós já vemos aí tratando da maldade da raça humana. E o 6 e o 8, ele trata do dilúvio. 9, 10 e 11, nós já vemos aí o governo humano. E vem por último, capítulo 12 em diante, que trata da doutrina patriarcal. São essas as seções que iremos estudar no livro de Gênesis. No livro de Gênesis também a gente pode ver outra divisão com relação, por exemplo, do capítulo 1 e 2, fala de toda a criação. Já nos outros capítulos, em seguida, trata da queda humana e do dilúvio. E vemos que 13 capítulos desse livro foi dedicado à pessoa de Abraão. 10 capítulos foi dedicado a José e 12 capítulos dedicado, 10 capítulos dedicados a Jacó e 12 capítulos dedicados a José, totalizando 50 capítulos. Isso é as subdivisões do livro de Gênesis. Ainda encontramos no capítulo 1 ao 2, cerca de 50 expressões afirmando ou fazendo Deus, como Deus criou, haja luz, chamou Deus, fez Deus, disse Deus. Esses tipos de expressões são encontradas cerca de 50 vezes no capítulo 1 e nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Podemos registrar que no livro de Gênesis é o livro que mais registrou primeiras atitudes, primeiros atos, primeiras coisas. Houve a primeira família, consta no livro de Gênesis. Houve o primeiro nascimento, livro de Gênesis. Primeiro pecado, Gênesis. O primeiro homicídio está registrado em Gênesis. Primeiro polígamo também está registrado em Gênesis. Primeiro instrumento musical, livro de Gênesis. E primeira promessa de redenção também consta no livro de Gênesis, entre outras e outras primeiras atitudes, primeiros acontecimentos que narra no livro de Gênesis. Entre esses nós destacamos esses, o livro de Gênesis, ou seja, o princípio, segundo o hebraico, a palavra Berashit, que significa princípio, esse é a palavra de origem, no hebraico, no original, para princípio, para Gênesis, Berashit. Então nós estamos aí estudando, e o tema do livro no princípio, Berashit, no princípio, é um assunto central do livro, portanto é a origem divina dos céus, da terra e da humanidade, do povo de Israel. Foi escrito por volta do ano ou do século XV, ou seja, 1500 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro parágrafo trata da autoria do livro. Nós, através de estudos, através do livro, chegamos à conclusão de que a autoria do livro foi Moisés que escreveu ali entre o Egito e o deserto do Sinai. Entre o Egito e o deserto do Sinai, Moisés escreveu. Esse fato
foi comprovado pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o mesmo leu em Lucas. Lucas, no capítulo 24 e no versículo 44. Capítulo 24 e o versículo 24. Versículo 24 e o capítulo 24 e o versículo 44, quando ele se expressou da seguinte forma, e disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Né? Convinha, Jesus lendo, ele falou que convinha que tudo o que está escrito na lei de Moisés se cumprisse na sua vida, disse Jesus. Né? E provando de que Jesus, a primeira escrita que falou de Jesus foi no capítulo 3, o versículo 15 de Gênesis, 3 e 15 de Gênesis, quando Deus, através da sua palavra, escrita por Moisés, ele já dizia, capítulo 3 e o versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Onde disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí já estava a promessa de Deus para a redenção da humanidade pelo fato de haver feito, da serpente haver feito com que Eva pecasse, com que Adão pecasse e surgisse o pecado na raça humana. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, esse versículo prova a autenticidade de Jesus com relação aos escritos de Moisés, partindo do livro de Gênesis. Também já falamos até aqui sobre o local no ponto 4, né, onde diz que o livro foi escrito entre o Egito e o deserto do Sinai. Né, entre o Egito e o deserto do Sinai. Os objetivos do livro era fortalecer a fé da geração do Êxodo, né? Estavam peregrinando, eles tinham sido libertos como um forte, né, da parte de Deus, né, que os egípcios tiveram. O faraó teve que passar pelas 10 pragas do Egito, perdeu os seus primogênitos para que acreditasse no poderio de Deus sobre a raça humana, e chegou, glorificado seja o nome do Senhor, a libertar o povo, deixar com que o povo saísse do Egito. E o povo, estando no deserto do Sinai, eles murmuraram muito, eles se queixaram, algumas vezes eles pensaram que talvez fosse melhor ter ficado no Egito como escravo, comendo ração, comendo cebolas, comendo migalhas, como Faraó o queria lhes punir por ser hebreus. E com isso Moisés teve que exortar o povo, Moisés teve que fortalecer a fé do povo, e para isso ele teve que mostrar os feitos de Deus a partir do Egito, né? A partir do princípio, né? Cremos que Moisés registrou todas as coisas e passou para o povo de Israel e mandou que eles lessem, né? Existe até versículos em Deuteronômio, se não me lembro, não esqueço, parece-me que no capítulo 11, algum versículo lá que diz que ele dizia que o povo deveria ler
aquelas coisas, deitando, levantando-se e andando pelo caminho, para que os dias de vossos filhos se prolongassem sobre a face da terra. E Moisés escreveu esse livro para fortalecer aquela geração do Êxodo. No entanto, se nós não tivéssemos esse livro, como responderíamos às grandes perguntas de que trata o livro? Como foram criados os céus e a terra? E nós, quem somos? De onde viemos? Estas perguntas estão dentro do livro de Gênesis, na palavra do Senhor nosso Deus. Então, o ponto 3 dos objetivos do livro era fortalecer a fé da geração no êxito e responder às grandes perguntas da vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, assim foram feitos. De onde viemos? De Deus, da criação de Deus, e assim por diante. Paulo, certa vez, conversando com alguns pregadores em antena, alguns doutores da lei, algumas seitas que tinham diversidade de Deus, chegaram até a pregar sobre o Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam. Paulo, tomando a palavra ali, começou a evangelizar no Areópago, naquele grande auditório, naquele lugar em que havia as maiores reuniões ali em antena. Paulo usou da palavra e foi bastante filósofo em dizer: o Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço. Foi ele que disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja separação entre as águas e as águas da expansão, e assim se fez. Haja ervas no campo e houve. Foi o mesmo Deus que pegou o pó da terra e criou o homem, tirou da costela dele e fez uma sua companheira. Então esse é o Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu sirvo, o Deus, o Todo-Poderoso, o Invisível. E ali houve uma grande conscientização do povo com relação ao Deus verdadeiro através de Paulo, e foi-lhe respondido uma diversidade de perguntas que eles não sabiam mais o que fazer. Então, ainda no capítulo, no parágrafo 3, nós podemos deparar com o conteúdo do Gênesis. O conteúdo do Gênesis, como já falamos, era a criação. No capítulo 1 e 2 trata-se da criação. Já no capítulo 3, 4 e 5, a queda e degradação humana. Os homens se corromperam, desviaram-se da vontade de Deus e faziam tudo que dava na teia, tudo que dava na sua vontade, se pervertiam, pecavam e faziam coisas absurdas. E para isso veio o parágrafo de número 3, que foi com relação ao dilúvio, onde o grande pregoeiro Noé pregava com relação ao dilúvio, às chuvas que havia de acontecer, e a nação que estava em degradação não cria nas palavras de Noé, pois não existia chuva naquela época. Diz que apenas a água, ela saía um vapor da terra, regava e a terra produzia o seu fruto. E eles não criam que haveria chuva e não creram na palavra de Noé, e surgiu o dilúvio, devido à degradação humana. O Senhor decretou o fim da primeira civilização. A descendência de Adão, porém, seria preservado por intermédio de Noé. A raça humana seria preservada por intermédio de Noé. Isso ocorreu no capítulo 6 e o capítulo 8 do livro de Gênesis. O recomeço da civilização. A partir, passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo da civilização. A história do recomeço é contada nos capítulos 11 de Gênesis, 9 a 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã Noé acaba de gerar nação, línguas e culturas diferentes. E no quinto, trata da origem de Israel.
Então, nós nos deparamos com este tema tão maravilhoso, que é a história da criação através do livro de Gênesis. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te orientar, te conduzir a uma realidade das Escrituras Sagradas, e que esse livro de Gênesis ele traga um resultado positivo para a sua vida e para a vida da sua família. O comentarista ele fez aqui um destaque entre o primeiro ponto e o segundo ponto, que diz: a leitura do livro de Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. Como escapará as crianças da nossa época diante de umas filosofias, umas doutrinas, umas leis tão tremenda, pervertida com relação à família? Nunca se ouve mais do que um tipo de família, que era: o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. E ali se constituía uma família pela multiplicação. E hoje já se encontra homem com homem querendo constituir uma família e criar filho, mas gerar eles não conseguem. Mulher com mulher também querendo fazer a mesma coisa, e os héteros também mantendo esta unidade da sociedade, a primeira célula, que é a família. E se nós não aplicarmos aos nossos filhos o conhecimento do princípio, como tudo foi criado, eles podem dar ouvido a essas conversas e ter uma compreensão distorcida da realidade de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar e que o Senhor venha fazer morada na tua vida, e você seja fortalecido na fé através dessa leitura, desse comentário, como foi os filhos de Israel ali no Êxodo, como foram os filhos de Israel no Êxodo, e que as nossas gerações possam ter as respostas exatas, corretas com relação a esta vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.